Ao longo de séculos, o mundo estremeceu diante dos passos firmes e do renome que ecoava, as legiões. Essas tropas de elite, pertencentes a um exército formidável, buscavam construir um vasto império que se estendia desde as regiões montanhosas até os desertos escaldantes da península. Seu poderio resultava em conflitos, subjugação de povos, saques e a destruição de cidades, transformando o mar Mediterrâneo em uma extensão territorial do domínio imperial. Foi durante um período único na história da humanidade que todo o Mediterrâneo conheceu a unidade sob um único governo, o qual inspirava temor até mesmo em seus próprios líderes. O treinamento militar. As forças armadas romanas percorreram um longo caminho desde aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando a própria cidade de Roma era apenas uma pequena aglomeração de casas no topo do Monte Palatino, até 117 depois de Cristo, quando se tornou o maior império do mundo antigo, abrangendo cerca de 20% da população global. Nos primeiros dias de Roma, seu exército era formado principalmente por agricultores locais que eram convocados rapidamente para a ação, enfrentando confrontos com comunidades vizinhas. Apenas homens proprietários de terras eram convocados para a batalha, pois eram considerados confiáveis para defender Roma ou lutar em nome da cidade. No entanto, tudo isso mudaria em 390 a.C., quando um exército de gauleses derrotou completamente os romanos e invadiu a própria cidade. Eles continuaram saqueando e pilhando Roma pelos 6 meses seguintes, até que finalmente foram subornados para se retirarem. Os romanos receberam um aviso que mudaria seu destino para sempre. A partir de então, passaram os séculos seguintes aprimorando suas forças militares, treinando e organizando sistematicamente uma máquina militar profissional sem precedentes. Havia intermináveis exercícios e marchas até a exaustão. Os soldados romanos participavam de treinamentos com armas todas as manhãs e praticavam combate corpo a corpo com espadas, lanças e escudos de madeira, que eram 2 vezes mais pesados do que suas contrapartes reais, visando aumentar a força. Parte de seu treinamento diário também incluía uma marcha de 30 quilômetros que deveria ser concluída em 5 horas, carregando um conjunto completo de armas, escudo, provisões alimentares, utensílios de cozinha e uma pá curta, juntamente com seu equipamento pessoal. Além desses exercícios peculiares, os soldados também se familiarizaram com táticas e formações de batalha altamente organizadas, que pelo menos nos primeiros tempos da República eram baseadas nas dos gregos. Nenhum outro exército naquela época recebia um treinamento tão rigoroso, o que conferia às legiões romanas uma tremenda vantagem em tempos de guerra. Disciplina através do respeito. Seguir ordens precisas e respeitar os superiores não é algo que todos tenham naturalmente em sua consciência. Assim, uma parte essencial do seu treinamento era um senso de disciplina e obediência promovido através do respeito. Embora punições severas fossem comuns em algumas legiões romanas, mesmo para transgressões menores, a ênfase principal era no respeito mútuo e na coesão do grupo. Os soldados valorizavam a lealdade e o trabalho em equipe, reconhecendo que sua sobrevivência dependia disso nas condições desafiadoras que enfrentavam nas fronteiras do Império. Ofensas menores eram tratadas pelos centuriões, oficiais militares, que buscavam corrigir comportamentos inadequados com medidas disciplinares apropriadas. Embora episódios de punições físicas tenham ocorrido, o foco principal era na educação e no fortalecimento moral dos soldados. Através de instruções e orientações constantes, os centuriões buscavam moldar um ambiente de respeito mútuo e camaradagem. Essa abordagem disciplinar revelou-se eficaz repetidamente, pois os soldados se tornavam mais dependentes uns dos outros e confiavam em sua união para garantir sua própria sobrevivência nas condições adversas que enfrentavam nas fronteiras do Império. Em suma, essa disciplina baseada no respeito proporcionava aos soldados romanos uma maior chance de sobrevivência ao seguirem as orientações de seus superiores.
em comparação com aqueles que não o faziam. A prática do aviso. Uma punição particularmente severa para algumas legiões era conhecida como prática do aviso, que era uma medida disciplinar aplicada a grupos de soldados envolvidos em crimes graves, como motins, traição ou disserção. Essa prática envolvia um processo de advertência e não chegava ao extremo da dizimação. Nessa prática, os soldados culpados eram reunidos em grupos e submetidos a um sorteio. Aquele que fosse selecionado por sorteio recebia uma punição severa. A escolha era feita de forma aleatória, o que significava que todos os soldados estavam sujeitos à punição, independentemente de seu grau de envolvimento, posição ou distinção. No entanto, a dizimação, que envolvia a morte de 1/10 dos soldados, não era prática comum, pois matar uma parcela significativa do exército geralmente não era considerado uma estratégia eficaz. Dionísio de Halicarnasso se referiu a essa prática como um castigo ancestral, e ela foi mais comum durante o século V a.C. No entanto, existem poucos casos conhecidos. Dizem que o comandante romano Crasso, futuro triunfo, a utilizou durante sua luta contra Espartaco, em 71 a.C. O último registro conhecido da prática do aviso ocorreu durante o reinado do imperador Diocleciano, 284 a 305 d.C. Com a ascensão do cristianismo, essa forma de punição desapareceu completamente sob sua influência. Armas e equipamentos de proteção. No início do exército romano, apenas os mais abastados possuíam uma espada, um escudo e possivelmente um capacete. Esses indivíduos se tornavam oficiais nas antigas legiões, enquanto os plebeus, que podiam apenas arcar com fundas, pedras, se tornavam soldados de infantaria. No entanto, à medida que Roma expandia suas fronteiras, o exército passou a adotar um padrão mais uniforme, com o fornecimento de equipamentos pelo Estado. A primeira linha de defesa era composta pela camisa de malha. Acredita-se que os romanos tenham adotado essa tecnologia dos gauleses no século III a.C. As principais vantagens da malha de cota era seu peso leve e a capacidade de oferecer boa proteção contra golpes de espadas. No entanto, durante o primeiro século depois de Cristo, a malha de cota foi parcialmente substituída pela armadura de placas segmentadas, conhecida como lorica segmentada. Embora mais pesada e requerendo mais manutenção, a armadura de placas oferecia uma proteção muito maior contra ataques perfurantes. O capacete romano passou por redesenhos e melhorias ao longo dos séculos, tendo influências etruscas, gregas e principalmente gaulesas. Ele foi projetado para oferecer máxima proteção sem obstruir os sentidos. Possuía bochechas largas para proteger os lados do rosto, mas não cobria as orelhas, para que os soldados pudessem ouvir os comandos dados pelos centuriões. As cristas, muitas vezes feitas de crino de cavalo ou penas, tinham o objetivo de fazer com que o usuário parecesse maior e mais impressionante, além de permitir distinguir entre as fileiras. Os centuriões utilizavam seus capacetes um emblema distintivo para serem facilmente reconhecidos no calor da batalha. Proteção adicional era oferecida pelo escudo romano. Em eras anteriores, o escutum era menor e mais redondo, mas, posteriormente, passou a ter um formato retangular. Era construído com camadas de madeira coladas e revestido com couro e metal. O escudo também era curvado, proporcionando uma proteção adicional nas laterais. Devido a seu tamanho, o escudo também podia ser utilizado como uma arma ofensiva, funcionando em perfeita sincronia com a gladius, a espada curta romana. Durante o combate corpo a corpo, uma espada larga se tornaria um obstáculo, pois não havia espaço suficiente para manejá-la. Quando os adversários bárbaros agitavam suas armas acima de suas cabeças, desafiadoramente um soldado romano simplesmente apunhalava-os no estômago com sua curta gladius. Estratégias e formações de batalha. O que verdadeiramente destacou as legiões romanas como a mais poderosa força de combate em todo o mundo antigo foi a estrutura organizada do exército e suas táticas empregadas nas batalhas. Uma legião era composta por 4.800 soldados, dividida em 10 coortes de 480,
que por sua vez eram formadas por 6 centúrias de 80 soldados, cada um comandada por um centurião. Essa estrutura altamente organizada proporcionava coesão entre as fileiras do exército, assim como uma grande coordenação no campo de batalha. A maioria dos povos bárbaros com os quais os romanos enfrentavam lutavam em formação dispersas, com cada guerreiro buscando a glória individual. No entanto, cada um dos 4.800 soldados de uma legião romana tinha um papel preciso a desempenhar dentro de uma estratégia mestra. Um assalto típico começava à distância, com o uso de catapultas para lançar pedras e flechas de ferro sobre os inimigos. Em seguida, os legionários arremessavam suas lanças, feitas de cabo de madeira e uma longa ponta de ferro, ou pilum, como era conhecido pelos romanos, dobrava-se no impacto, impedindo que o inimigo arremessasse de volta. Então, os soldados se alinhavam ombro a ombro, empunhando suas espadas, e iniciavam seu avanço com uma formação móvel de morte e destruição, com seus escudos estendendo-se desde o queixo até quase os tornozelos. Havia pouco que um grupo de tribos desorganizadas pudesse fazer. Em caso de ataques de projéteis ou ao avançar em direção a uma fortaleza inimiga, os romanos rapidamente adotavam sua famosa formação conhecida como tartaruga. Os soldados na frente e nas laterais entrelaçavam seus escudos, enquanto os do centro os erguiam sobre suas cabeças. Dessa forma, eles reduziam o dano causado por armas lançadas contra eles. Outra tática ofensiva eficiente era a formação em cunha. Nela, os legionários formavam um triângulo e, empunhando suas espadas, atacavam o inimigo com o objetivo de romper suas linhas e dividi-los. Embora os gauleses, as diversas tribos germânicas ou os dácios fossem guerreiros habilidosos por direito próprio, nenhum desses povos estava preparado para enfrentar uma força tão bem coordenada, altamente militarizada e implacável, dedicada exclusivamente à dominação. Batalhas marítimas travadas em terra. As forças militares romanas eram essencialmente compostas por infantaria e lutavam principalmente empunhando espadas e escudos. Arqueiros e cavaleiros eram recrutados de tribos não romanas para servir como auxiliares. Os arqueiros eram principalmente originários da Síria, Sítia, região do Mar Negro e Creta, enquanto os soldados montados eram recrutados de tribos com habilidades e tradição na equitação. Após servir um exército por um período de 25 anos, esses homens eventualmente recebiam a cidadania romana. Uma escassez semelhante de soldados qualificados também se estendia à guerra marítima. À medida que Roma expandia seu domínio sobre a maior parte da Península Itálica, voltou sua atenção para o mar. Foi nesse contexto que eles encontraram os cartagineses, e a Primeira Guerra Púnica começou em 264 a.C. Esse conflito de 23 anos entre as duas principais potências mediterrâneas foi travado pelo controle estratégico das ilhas da Sicília e Córcega. Embora Cartago possuísse uma frota naval considerável, Roma não tinha. No entanto, os romanos rapidamente superaram essa desvantagem construindo sua própria marinha, utilizando um projeto que haviam adquirido dos próprios cartagineses. Enquanto aguardavam a construção dos navios e sem experiência real em navegação, os legionários começaram a praticar remo em sincronia enquanto ainda estavam em terra firme. Após alguns treinamentos ao longo da costa italiana, eles partiram para a ofensiva. No entanto, mantinham um trunfo oculto aos olhos dos cartaginenses. Devido à sua experiência em combate corpo a corpo, eles desenvolveram uma invenção engenhosa para transformar batalhas navais em batalhas terrestres. Essa arma secreta era conhecida como corvus, uma ponte de abordagem com 1,20 m de largura e 10 metros de comprimento, que podia ser levantada ou baixada conforme necessário. Ela possuía pequenas grades em ambos os lados e uma ponta de metal na extremidade traseira, que perfurava o convés do navio cartaginês e o prendia no lugar. Com o uso do corvus, os romanos conseguiram derrotar o inimigo e vencer a guerra. No entanto, o corvus só podia ser utilizado em águas calmas, que comprometia a navegabilidade do navio. À medida que os romanos adquiriram mais experiência marítima,
abandonaram o uso da ponte de abordagem. A guerra contra os gauleses. As campanhas militares conhecidas como Guerra contra os Gauleses foram empreendidas pelas legiões romanas lideradas por Júlio César contra os povos gauleses que habitavam as regiões correspondentes à atual França, Bélgica e partes da Suíça. Essas guerras ocorreram entre os anos 58 a.C. e 52 a.C., resultando numa vitória decisiva dos romanos e na expansão da República Romana sobre o território gaulês. No entanto, é importante destacar que essas guerras não foram conduzidas apenas em nome da glória de Roma, mas também para atender às ambições políticas de César em particular. Ele pessoalmente recrutou e pagou suas próprias legiões, criando um vínculo de lealdade exclusivo entre os soldados e ele mesmo. Em situações de escassez de suprimentos, ele até mesmo ordenou que seus homens se alimentassem de ervas, e eles o fizeram sem questionar. Antes de sua incursão na Gália, César foi nomeado governador das regiões sul da França, norte da Itália e costa leste do Mar Adriático, mas estava enfrentando graves problemas financeiros. Para superar suas dificuldades econômicas e ascender na hierarquia política, ele estava ansioso por novas conquistas e pilhagens. Sua oportunidade surgiu quando uma tribo celta conhecida como os Helvécios expressou o desejo de migrar da região montanhosa suíça para a própria Gália. César recusou sua solicitação e decidiu atacá-los. Dos 368 mil homens, mulheres e crianças celtas, apenas cerca de 110 mil sobreviveram ao ataque. Com suas 6 legiões, César então direcionou sua atenção para a Gália, aniquilando todas as cidades e vilarejos que encontrou em seu caminho. Embora a população da região fosse estimada em cerca de 15 a 20 milhões de pessoas, o sucesso de César se deveu em grande parte ao fato de que os gauleses eram uma coalizão de exércitos tribais dispersos, carentes de disciplina e coesão real. Assim, César teve que enfrentar cada grupo de guerreiros que encontrou, o que prolongou a campanha além de suas expectativas iniciais. Vercingetorix, espero ter pronunciado esse nome norueguês corretamente, conhecido como vencedor de 100 batalhas, finalmente conseguiu unir as tribos contra as legiões romanas, mas foi tarde demais e com pouca eficácia. Na Batalha de Alésia, em 52 a.C., Vercingetorix quase obteve a vitória sobre César, mas acabou sendo derrotado. Ao final da conquista romana da Gália, mais de 1 milhão de gauleses jaziam mortos e outros 500 mil foram escravizados. Além das riquezas acumuladas por César, provenientes dos gauleses, ele assegurou a lealdade de suas legiões e marchou para Roma para iniciar uma guerra civil em busca do controle total da República. É importante ressaltar que todas as conquistas romanas, incluindo a da Gália, foram marcadas por uma brutalidade extrema. Quanto maior a diferença cultural entre os povos conquistados e os romanos, mais selvagens se tornavam as ações das legiões romanas. Crucificações. Os romanos eram famosos pela forma como tratavam e eliminavam qualquer um que se colocasse no seu caminho contra a dominação total. Uma maneira particular de lidar com as pessoas que consideravam ameaçar o modo de vida romano era a crucificação. Esta forma de punição particularmente brutal era frequentemente utilizada como meio de tortura, bem como para enviar uma mensagem. As pessoas que foram crucificadas foram muitas vezes acusadas de sedição ou conspiração para se rebelar. Jesus Cristo foi crucificado exatamente pela mesma razão, e não por seus ensinamentos religiosos. Os 2 homens ao lado dele também eram considerados insurgentes, não ladrões. Stephen Mansfield, autor do best-seller The New York Times, chama a crucificação de um ato de terror de Estado, na medida em que foi usada pelo Estado romano e executada pelas legiões romanas por razões políticas. As vítimas foram severamente maltratadas de antemão e depois obrigadas a carregar suas próprias cruzes na frente de todos, até o local onde seriam deixadas para morrer. Isso foi feito para enviar uma mensagem a todos os outros que estavam assistindo. Embora não tenham sido os inventores dessa prática horrível, os romanos destacaram-se nela. Durante a rebelião de Espartaco, em 72 a.C., 6 mil rebeldes capturados foram crucificados ao longo da via Ápia de Capa a Roma. Como a população de Roma era composta por cerca de 40% de escravos,
e Espartaco e os outros rebeldes eram eles próprios escravos, a sua crucificação foi uma mensagem definitiva para aqueles que ainda vivem. Não provoquem a dissidência ou este será o seu fim também. Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana era uma das legiões romanas mais poderosas, estacionada em Roma. Eles frequentemente tinham o poder de vida ou morte sobre os próprios imperadores. A Guarda Pretoriana surgiu como soldados de elite que protegiam generais durante a República Romana. Marco Antônio, Cipião Africano, Lúcio Cornélio, Sula e Júlio César tinham esses guarda-costas. No entanto, a Guarda Pretoriana não apareceu oficialmente até que Augusto se tornou o primeiro imperador de Roma em 27 a.C. Eles atuaram como guarda-costas do imperador, bombeiros de emergência, polícia secreta, controle de multidões e até lutaram na arena para mostrar suas habilidades ao público. À medida que o poder de Roma crescia, também crescia a corrupção e a intriga. A Guarda Pretoriana frequentemente se envolvia nesses assuntos. Embora sua tarefa fosse garantir os interesses do imperador, eles o substituiriam se seus interesses não coincidissem com os dele. Pretorianos descontentes arquitetaram o famoso assassinato de Calígula em 41 d.C. Vários imperadores, incluindo Cômodos em 192 d.C., Pertinax em 193 d.C., Caracalla em 217 d.C., Heliogábulo em 222 d.C., Pupienos e Balbinos em 238 d.C. foram mortos pelos pretorianos. Em 193 d.C., depois de matar Pertinax, eles até colocaram a coroa à venda. Um homem chamado Didius Julianus venceu o leilão prometendo um suborno equivalente a 5 anos de salário para cada um dos pretorianos. No entanto, quando ele não conseguiu cumprir sua promessa, ele também foi assassinado 66 dias depois. Em 306 d.C., os pretorianos tentaram desempenhar o papel de fazedores de reis pela última vez, apoiando Maxêncio como imperador ocidental em Roma. No entanto, eles foram derrotados por Constantino na Batalha da Ponte Milvia em 302 d.C., e Constantino dissolveu a Guarda Pretoriana. Construindo e quebrando o Império. Sem dúvida, o Império Romano, em todo o seu poder, foi feito pelas muitas legiões que lutaram e mataram por ele. As legiões romanas foram também as responsáveis pelos muitos projetos de construção cívica e estradas construídas em todas as terras que conquistaram. Mas, no final, foi o exército que derrubou Roma. Como vimos até agora, Roma era uma sociedade altamente militarizada, com um exército de cerca de 130 mil soldados. Um homem em cada 8 estava no exército. E embora no início apenas os homens com propriedades pudessem lutar pela glória de Roma, uma vez que esta se expandiu para além da Península Itálica, as fileiras ficaram abertas a muito mais pessoas. Os estrangeiros eram empregados como auxiliares e após 25 anos de combates, lhes seria concedida a cidadania. E enquanto o exército crescia, crescia com ele uma raiva oculta. Como estes homens não eram cidadãos de Roma, não acreditavam na ideia de Roma e na civilização que ela trazia consigo. A maioria nunca viu a cidade em si. Agora, muitos soldados tinham menos interesse em defendê-la e, em vez disso, em fazer fortuna através dos despojos de guerra. Sua lealdade não era mais para com a cidade ou o império, mas para com os generais sob os quais serviam, como o caso de César e suas legiões. Os generais do exército perceberam então que poderiam se tornar imperadores apenas marchando para Roma, o que faziam com frequência. O século III d.C., também conhecido como anarquia militar ou crise imperial, foi um período em que o Império Romano quase entrou em colapso devido a muitas guerras civis, invasões subsequentes e crises econômicas. Em apenas 35 anos, Roma teve 40 imperadores. Tudo isso foi possível graças a uma cadeia imparável de acontecimentos na luta pelo poder durante este período. Em 395 d.C., o Império seria dividido em leste e oeste, e em 476 apenas a sua parte oriental sobreviveria.
Infelizmente, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Deixe nos comentários qual conteúdo você gostaria de ver aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva, é gratuito. E isso vai nos incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!